Este é o momento da palavra de Deus, que fazemos com grande temor, pois necessitamos muito da sua palavra pregada, como sempre foi na sua igreja. Então, um texto de Hebreus, onde estamos, capítulo 11. Então, abra aí a sua Bíblia. Capítulo 11 de Hebreus. Hoje apenas 2 versos. E vamos aqui expor essa gloriosa passagem. Faz favor, Rodrigo, acho que saiu aqui, ó. Hebreus 11, irmãos, verso 30 a 31. Primeira leitura que faço na versão King James. Obrigado. Diz o seguinte: pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. 31. Pela fé, a prostituta Raabe não pereceu com os incrédulos, porque havia acolhido em paz os espias. Até aqui. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, a sua palavra está diante de nós e certamente muitos ensinos podem ser extraídos desses 2 versos. Olhando, Pai de amor, para um povo a qual marchou ao redor de Jericó, um povo que confiou na tua palavra, liderado por Josué, e também, Deus, uma prostituta pagã chamada Raabe, a qual, Deus, está dentro da genealogia do próprio Cristo. Que possamos olhar para o relato bíblico inspirado e aprender o que o Senhor nos ensina sobre fé, justamente o distintivo daqueles que estão dentro do pacto da graça. Fé e arrependimento. Nos ajude, Deus, pelos olhos da fé, a aprender, a sermos moldados, santificados pelo Teu Espírito, e assim, Deus, rendermos louvores com as nossas vidas gratas a Ti. Nos ajude, pois somos falhos e necessitamos da condução do Santo Espírito. Eu também, como pregador, peço o Teu auxílio, ó Deus, pois sou um homem miserável, que o Senhor me ajude, Deus, quanto aos meus pecados, as minhas limitações, mas assim, Deus, eu venha Te glorificar com a fidelidade ao texto e ao que o Senhor pretende comunicar à sua igreja. Me ajude, Deus. Ajude a todos nós. Estamos aqui com base nos méritos do Seu Filho amado, e é com base no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Hebreus 11, 30 a 31. Então estamos aqui em mais uma sessão da Galeria dos Heróis da Fé. Estamos aqui, amados, estudando este livro de Hebreus, um livro glorioso da Bíblia, né, caminhando já para o seu final também. Porém, amados, por que estamos aqui estudando o livro de Hebreus? Já deixei claro para os irmãos em todas as mensagens, é justamente entender essa questão dos pactos, das alianças de Deus. Deus tem feito pactos com o seu povo desde os primórdios do mundo, desde o início. Feito alianças e também feito promessas com o seu povo, promessas essas que olhavam para Cristo Jesus. E todos esses homens encontrados no capítulo 11, especificamente, eles viveram no Antigo Testamento. Eles viveram num período que ao menos Cristo veio ao mundo. Então eles aguardavam a algo. Pois a fé dita aqui pelo autor é especificamente a fé em Cristo, irmãos. Assim como foi dito de Moisés, que escolheu a desonra olhando para Cristo, o verso 26, deixa isso claro, o verso 26 cita Cristo ali. Então alguém que olhou adiante, olhou para Cristo. João 8, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 56, fala que também Abraão, que está aqui nessa genealogia, ele viu o dia de Cristo. Então a fé destes homens aqui tem o mesmo objeto que o nosso, Cristo Jesus. Porém, nós vivemos já no pacto substancialmente concluído. O sangue de Cristo já foi vertido, a sua vida já foi dada como preço, né, pelo pagamento dos nossos débitos, e assim ocorreu uma substituição penal.
Ele foi colocado no nosso lugar. Foi esmagado, como diz Isaías 53, no nosso lugar, ao qual eu e você deveríamos receber todos aqueles açoites, todas aquelas penalidades ao qual foi pregado aqui no domingo recente. Então, amados, estamos falando sobre homens que têm fé, e a fé é o distintivo daqueles que são representados por Cristo. Pois quando Cristo, no pacto da graça, ele concluiu com a sua vida, com a sua voluntariedade, ele passou-se a ser representante de todos aqueles que creem nele. Então é importante estudar o capítulo 11 de Hebreus? Muito. Porque temos aqui então o que realmente significa fé. Nós temos uma grande definição de fé. Nos primeiros versos do capítulo 11, ele já definiu o que é fé, e agora ele vem ilustrando através da vida de pessoas que estavam neste pacto, de pessoas que eram representadas por Cristo, apesar de ainda não ter chegado à grande consumação desta obra. Para nós olhamos para trás, para o passado, olhando para a obra já feita. Então, amados, para nós é ainda significativo também analisar esse pacto tão glorioso. O autor de Hebreus, então, ele pretende trazer esta ênfase, ele pretende ratificar a questão do pacto da graça, pois ele está escrevendo a um povo hebreu, um povo judeu, um povo esse arraigado ainda no judaísmo, um povo ainda que tinha muitas dificuldades para assimilar o Filho de Deus vindo ali. Talvez muitos aqui, amados, participaram inclusive da crucificação. Como vemos em Atos capítulo 2, na igreja primitiva, né, e posteriormente, no primeiro século ainda, essas igrejas, essas cartas aqui foram fechadas. Então, amados, tenhamos esses olhos. O autor escrevendo a um povo judeu, arraigado ao judaísmo, e ele pretende ratificar e trazer ainda mais provas bíblicas de que Cristo já era esperado, Cristo já era prometido, e que eles não precisavam ficar apegados a ritos, a sacrifícios e a tudo aquilo que era apenas sombra, como o próprio autor já definiu aqui nas exposições que foi feita, né, irmãos? Então agora estamos diante de uma passagem que talvez aqui todos conheçam, né, que é a marcha ali em volta dos muros de uma cidade chamada Jericó. Cidade esta já situada na terra prometida a Abraão, a Isaac e a Jacó. Josué liderou, então, essas pessoas na entrada da terra prometida. E o primeiro obstáculo está diante dos nossos olhos, que é esta cidadela protegida chamada Jericó. Uma coisa que nós percebemos de antemão é que o autor não cita, ele omite aí uma grande passagem. Porque saímos, então, de Moisés, correto? E damos um salto. Muitas coisas aconteceram desde que Moisés deixou o Egito, a peregrinação de Moisés, né, os 40 anos de peregrinação, ele não cita aqui, propriamente dito, no capítulo 11. E nós já caímos, então, na liderança de Josué. O escritor de Hebreus, então, amados, deliberadamente, ele escolhe fazer isso, ele ignora essa jornada de 40 anos do Egito até Canaã. Ele quer indicar que o povo de Israel recusou-se a exercitar a fé e que pela falta de fé eles pereceram na sua desobediência. E isso fica claro no verso 31. Perceba então, amados, exceto por Josué e Caleb, que nós conhecemos que são aqueles que saíram do Egito e adentraram Canaã, não só eles, mas todos aqueles israelitas que tinham de 20 anos de idade ou mais morreram no deserto. Os israelitas que saíram do Egito, eles morreram no deserto. Quem entrou? Os filhos. Seus filhos e filhas demonstraram então fé no Deus de Israel. E quando conquistaram a fortaleza de Jericó, isso ainda ficou mais evidente para nós. Mas esse primeiro obstáculo, irmãos, nós temos que olhar como algo muito significativo para nós. Pois ao adentrar na terra prometida, a terra da promessa, nós já vemos um grande obstáculo. E ele descreve isso. E que foi vencido. Foi vencido pela fé. O jugo da escravidão se fez em pedaços.
E também agora ele relata como, pela mesma fé que todos os homens que foram citados, o povo conquistou a posse da sua prometida terra. Seu primeiro obstáculo, a sua entrada na terra, era a cidade de Jericó, irmãos. Totalmente fortificada e quase inexpugnável, ou seja, era forte. Uma cidade protegida, não tão grande, mas porém com muros densos, que lhes impedia de qualquer avanço e não contavam com meios para atacá-la. Estamos falando de um povo que acabou de sair do deserto, de uma peregrinação. Mas Deus ordena a todos aqueles homens de guerra que cercassem seus muros uma vez por dia e no sétimo, 7 vezes. E você começa a pensar, poxa, por que veio esses obstáculos? Deus nos promete muitas coisas em sua palavra. Talvez lá atrás, quando ele entregou a promessa, ele fez o pacto com Abraão, ninguém imaginasse que ao chegar numa terra qual ele disse será sua, era só chegar e se deleitar nela. Porém, eles chegam, e não é citado aqui a questão dos espias, e os irmãos lembram, os primeiros espias que vão até lá, observam a cidade, e os irmãos lembram do parecer que dão para Moisés? Olha, não dá. Não dá. Deus vai nos trazer a derrota se formos até lá. Então, talvez para muitos, não entendem, amados, que a promessa ela não está desassociada de dificuldades. E até mesmo conversando com a minha esposa esses dias, falando com ela, por que as coisas são tão difíceis? Por que as coisas não fluem naturalmente, né? Falando da minha vida. E parece que tudo é difícil mesmo, né? Cada passo que dá é difícil. E glórias a Deus por isso. Porque nós temos que entender, amados, que se fosse tudo fácil, talvez a nossa fé não fosse trabalhada, lapidada, fortalecida por meio dessas dificuldades. Então eu gostaria que o irmão olhasse para esse texto, pensasse num povo sofrido, um povo que está saindo do deserto, peregrinando, sustentado por Deus, sim. Mas não podemos dizer que foi fácil peregrinar no deserto. Não foi fácil esse êxodo deste povo. Assim como não é fácil a nossa vida, a nossa peregrinação neste mundo. E muitas das vezes nós paramos e desanimamos por causa das dificuldades. Mas como que nós, crentes em Cristo Jesus, devemos lidar com essas dificuldades? Como uma grande fornalha que retira as impurezas do ouro. Com um grande trabalhar de Deus, com a sua marreta propriamente dita, e a sua, nem sei o nome daquela talhadeira, talvez, como o pedreiro usa, e tira as impurezas, e assim vai nos refinando. E isso não acontece, irmãos, da noite para o dia. Isso não acontece simplesmente como um ato místico. Como eu sempre digo e reitero aqui, Deus tem os seus meios. Talvez o seu casamento seja um meio. Talvez os seus filhos sejam um meio. Talvez a sua solidão seja outro meio. Talvez a sua situação financeira também seja um meio. Não sabemos. Deus é infinito. Mas uma coisa Deus visa, é lá no final, a sua fé fortalecida e você trazendo glória para o seu santo nome. Que você olhe, então, como vencer tudo isso pela fé. Que você olhe para o texto e a aplicação seja fácil para todos nós. Então vamos ver a história da queda de Jericó. Essa história está em Josué capítulo 6, o Rodrigo vai colocar para mim. E são alguns versos, bastante versos, mas eu vou ler rapidamente para os irmãos, para que o irmão resgate o que aconteceu na situação a qual o autor ele cita. Então, amados, veremos Josué, e Josué é o líder, o sucessor de Moisés, pois Moisés não entrou na terra de Canaã, e Josué também recebeu a promessa de Deus. E ele e todos os israelitas que estavam com ele tomariam posse da terra desde o Líbano até o deserto de Neguebe, e do rio Eufrates
até o mar Mediterrâneo, toda a extensão que conhecemos por Israel. Repetidas vezes Deus instruiu Josué para ser forte e ser corajoso. Então, vamos resgatar aqui esta narrativa, Josué capítulo 6, verso 1 a 27. Então preste atenção, irmãos. Jericó estava completamente fechada, por causa justamente dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Já entregou. Veja o tempo do verbo. Já entregou. Seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Então, durante 6 dias, uma volta. 2 voltas. Segundo dia. Terceira volta. Terceiro dia. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. Então, a arca da aliança acompanhava, que simbolizava a presença de Deus. No 7º dia, então, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem. Josué então ouve a palavra de Deus. Josué acata aquilo que Deus revelou a ele. Não questiona, porque parece de primeiro modo maluquice. Vou ficar rodando uma cidade? Primeiro dia uma volta, tudo em silêncio, sem toque, apenas rodar. Na segunda a mesma coisa. Na terceira a mesma coisa. Na quarta a mesma coisa. Mas no 7º, marchemos, toquemos as trombetas e damos um grito e tudo vai cair. Você iria? Josué, ele pega essa palavra. Ele já acata e já está repassando aqui ao povo. E agora o grande desafio: e o povo vai aceitar? O povo vai acatar as palavras do Senhor? A revelação divina? Avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, acataram. Tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marcharam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e os restantes dos soldados seguiam a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra. O brado era no último dia. Não levantem a voz. Não digam palavra alguma. Este é o dia em que até o dia, em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles e o restante dos soldados seguiam a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. Então o povo acatou, o povo fez cada passo, cada momento. Isso aqui já nos mostra, irmãos, que Deus, Ele parece nos colocar certas imposições, às vezes, que não entendemos mesmo. Talvez se você perguntasse lá para um israelita: por que 7? Por que a arca do Senhor tem que estar aí junto? Deus não poderia simplesmente já derrubar? Por que ele já não derrubou?
Por que ele já não facilitou? Mas, amados, quando eu olho para o texto de Hebreus, eu vejo que eles fizeram tudo isso aqui pela fé. Aí muda o nosso conceito. E traz um entendimento do porquê que as coisas não são, talvez, assim, né, tão milagrosas para nós. Deus deseja trabalhar a nossa fé, irmãos. No 7º dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Obedeceram a prescrição, a ordem bíblica. Amados, eu vejo muitos crentes que começam até bem. Começam naquele ímpeto, talvez o primeiro dia rodeando a cidade seja firme. Os passos ali realmente marchando, tocando a trombeta. Mas após o primeiro dia vem o segundo. Após o primeiro ano de conversão vem o segundo ano. Vem o terceiro ano. Vem o quarto. Vem o quinto. E tem uma vida inteira pela frente. A chegada para a vitória final, digamos assim, alegoricamente, ela esteja longe. Talvez. E até lá temos que fazer o quê? Continuar obedecendo. Continuar marchando. Continuar ouvindo o que Deus tem a nos falar e continuar a obedecer. Por quê, pastor? Porque isso é o exercício da fé. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor. Olha a glória para quem vai. Para a destruição. Somente a prostituta Raabe, apareceu no texto de Hebreus, e todos os que estão com ela, a sua família, em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Aí vem toda a questão deles não pegarem nada, apenas entrarem, destruírem e consagrar ao Senhor. Mas aqui já temos então uma ideia sobre o que o autor de Hebreus precisa, salientar a todos nós e ao povo público aqui da sua carta. Agora entremos no texto. Feita a introdução, vamos entrar no texto no verso 30. Pela fé, diz o autor de Hebreus, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. Amados, neste versículo, o escritor acrescenta outro exemplo de fé. Mas perceba que ele não destaca a fé de Josué. Josué está entre eles. Ele destaca a fé de toda a congregação. Ele destaca a fé de todo o povo que marchou. Pois embora sem dúvida se tenha a fé de Josué em mente, mesmo assim a fé do povo todo é expressa. O autor faz um resumo da captura e destruição de Jericó, que são registradas no texto de Josué 6, ao qual mostrei para os irmãos. Mas, amados, você percebe como Deus é zeloso? Como Deus teve que tirar os incrédulos do meio para poder adentrar a terra prometida? Ah, mas pastor, depois virou um caos Israel, a idolatria invadiu. Mas este povo que adentrou, este povo que marchou, o texto é claro que eles tinham fé. Assim como a reconstrução que Neemias fez, ele não permitiu que ninguém que estava em Samaria, nem ninguém daqueles povos ao redor que já haviam se contaminado, participassem da reconstrução. Existem, amados, certas coisas santas ao Senhor
que apenas aqueles que possuem fé participam. Os incrédulos são deixados de lado. E isso nós vemos no próprio texto de Hebreus, no capítulo 6, alguns que estavam apostatando da fé. E ele vai mais uma vez no próximo versículo destacar os incrédulos, os desobedientes. E isso já tem para nós aqui, irmãos, um grande alerta. Um grande alerta. Porque quando eu penso no povo que morreu no deserto, quantas ilustrações nós temos para saber o que não é fé. Era melhor ter deixado a gente no Egito, porque pelo menos lá a gente tinha carne. Maná, de novo maná. Nos dê carne. Murmurações. O próprio Deus no monte fumegante, entregando a sua lei a Moisés e o povo lá embaixo adorando outro ídolo. Um povo imediatista, um povo que não esperava, um povo imoral que gostava de orgias. Nós temos um exemplo claro do que é um povo incrédulo. E o autor de Hebreus já fez isso no capítulo 3. Vocês estão lembrados? Verso 12. Acautelai-vos, irmãos, que não haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, que se aparte do Deus vivo. A preocupação da igreja deve ser em permanecer com aqueles que têm fé, com aqueles que realmente estão dispostos a obedecer, a ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas, irmãos, se sentam nesses lugares e rejeitam a palavra de Deus? Aí acham ainda que é o pastor que está de implicância às vezes. Ou levam de qualquer maneira a vida na igreja. Estão descartando, irmãos, a palavra de Deus. E veja que a preocupação da igreja é identificar esses que estão vivendo em incredulidade e não permitir que ele permaneça no meio de nós, esta pessoa. Isso é uma preocupação da igreja. Incredulidade não pode estar no seio da igreja. Olhe para o texto, irmãos. Estamos falando de uma comunidade, estamos falando de uma grande congregação que pela fé acataram a palavra de Deus, transmitida pelo líder. Josué, ele não tirou uma vírgula sequer do que Deus informou. Josué transmitiu. E essa é a nossa preocupação na igreja, e vocês como membros, irmão, todos nós como membros, está escrito, é isso. Por que eu vou rejeitar? Por que eu vou anular? Por que eu vou pensar, isso é bom para o irmãozinho, não para mim? Quê? Isso é bom para o irmãozinho? Toda palavra é útil para o ensino, para a exortação, para a correção, toda ela. E é para todo indivíduo, é para todos nós. A fé foi o eixo da vitória. Josué e os israelitas colocaram sua fé em Deus. E por causa de sua fé, porque é muito claro o texto, pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé. E por causa da fé, amados, eles foram prósperos e bem-sucedidos. Isso aqui explica porque às vezes a igreja fica patinando no mesmo lugar. Sabia, irmãos? Já frequentou a igreja e não sai do lugar? É sempre o mesmo filme. É sempre a mesma coisa. E parece que não tem prosperidade naquela igreja no sentido de graça, de santificação, de avanço espiritual, de maturidade bíblica, de ser conformado a Cristo. Por que não avança? Porque tem incredulidade no meio. A incredulidade é justamente o obstáculo, é o anteposto da fé, irmãos. E o autor deixa isso muito bem claro. Talvez na sua própria vida, e você tem que analisar a sua própria vida. Aonde
você tem parado por causa da incredulidade? A sua falta de oração, você acha que reside no quê? Na incredulidade. A incredulidade, amados, ela precisa sair de nós. Precisamos olhar para a palavra de Deus, para as suas ordenanças e acatar isso para as nossas vidas. De prontidão. Isso você viu em Noé. Noé, quando recebeu a missão de construir a arca, ele ficou: quê? Desse tamanho a arca, Deus? Mas onde eu vou conseguir ferramenta? Onde eu vou conseguir madeira? Vai ter ajuda? Não vai? Você vê alguma coisa desse tipo? Ele executa. E ele sabe que Deus proverá todas as coisas. Amados, a cristandade de hoje parece, ou eu tenho certeza, de que não conhece esse Deus. Não conhece o Deus ao qual serve. Muitos param na primeira dificuldade. Aí você deve estar lembrando aí a parábola da semeadura que Cristo nos informa. A terra boa é a única que vai para frente, a muda. Porém, tem aquelas que crescem no meio do espinho. Tem aquelas que não têm raiz o suficiente. Tem aquelas que o pássaro vem e rouba a semente. Não perdura. Não perdura. Jericó, amados, é uma cidade que estava estrategicamente localizada do lado oriental de Canaã. Tribos nômades do deserto, vindas do leste, cruzavam o Jordão e invadiam a terra. A cidade de Jericó era protegida por espessos muros e tinha guerreiros poderosos que impediam os invasores de entrar nos principais vales, que davam acesso à parte central de Canaã. Digamos então que Jericó ficava justamente, estrategicamente, como a porta para Israel. Se você pegar um mapa, você vai ver que a transposição do Rio Jordão, você atravessar ele, justamente no ponto que dá acesso a Jericó, se você andar um pouco mais à frente no mapa, você vai ver que já vem o Mar Morto. Então, amados, ali era o ponto exato para se atravessar. Eu trouxe uma foto, né, de Jericó, né, uma foto que, claro que ela já, né, sumiu. Os arqueólogos já escavaram e encontraram algumas partes desses muros. E eles reproduziram através de um desenho, tá? E fica mais ou menos assim, apaga aí. Então essa é a cidade de Jericó, né? Você percebe dois lances de muro, tá bom? Geralmente aqui nessa parte ficavam as pessoas mais pobres, tá? Tanto que aqui é o primeiro contato que vemos a prostituta Raabe, né, ao cruzarem essa parte, a primeira parte do muro. E era fortemente, os irmãos percebem que tem torres, ó, né, ali era fortemente, né, protegida. Então tinham soldados ali que protegiam isso. Então aqui está a imagem, né, de Jericó, né, que eu peguei para os irmãos segundo os arqueólogos, tá bom? Essa cidade foi totalmente tomada, destruída pelo povo de Israel, amando de Deus. Então essa é a imagem que nós temos dessa cidade. E a destruição era algo que estava nos planos de Deus. E por causa do acesso que tinha água fresca e estoques de comida, o povo de Jericó podia esperar o tempo passar até atrás das grandes muralhas, até que todo o perigo passasse. E, no entanto, o povo de Israel recebeu a promessa dada a Josué. Veja, ele disse, Deus, eu entreguei Jericó em vossas mãos, juntamente com seu rei e seus homens de luta. Aí eu quero que você pense. Põe a imagem de novo aí, deixa aí. Você é o espia. Aí você chega lá, você tem essa promessa. Aí você olha. Como que a gente vai invadir? Como que eu vou entrar? E aí, irmão? E aí, irmão? Você enxergaria, você se agarraria realmente a essa promessa de Deus? Por que eu enfatizo isso?
Porque viver pela fé é exatamente isso, irmãos. Isso aqui não é continhozinho da Disney, não. Estamos falando de uma cidade fortemente protegida. E Deus não falou como que ele ia realmente, né? Ele falou, eu entreguei para você, Josué. Marche. No último dia, gritem. E Deus fez tudo, segundo o relato de Josué 6, justamente para apenas aqueles que têm fé permanecerem. Eu digo algo para você, pegando um gancho disso. Se você realmente é uma pessoa que engana, que veste uma máscara de cristão e que não tem a verdadeira fé, as próprias situações e circunstâncias desta vida tirarão você do meio da igreja. Esteja certo. Pode ser que nesta vida você fique a vida inteira na igreja, mas no grande dia o Cristo vai falar, sai daqui, eu não te conheço. A maioria das pessoas, irmãos, porque nós temos uma vida pela frente, não conseguem permanecer. Porque permanecer no cristianismo verdadeiro, é por isso que aparece um monte de igreja aí que vai colocando, né, pragmatismo em cima de pragmatismo. Para quê? Para tirar os seus olhos de fé e colocar você nas coisas que você consegue enxergar e apalpar. Mas viver o cristianismo verdadeiro é caminhar com base nisso aqui, irmãos. Pelos olhos da fé. Crendo naquele que prometeu, naquele que falou. Existe uma grande lição para nós que dizemos que temos fé em Cristo e na prática. Quantos de nós não seríamos os espias que trariam parecer? Não dá. Pastor, não dá. Esquece, pastor. E Deus fez o que com aqueles homens? José e Caleb, apenas dois. Falaram, dá. Dá sim. Deus está conosco. Vamos em frente. De que lado você estaria, amado? Olha a fé do povo. O escritor de Hebreus poderia ter escolhido recontar o incidente na qual o sol parou, por exemplo, por um dia inteiro em Josué 10:13. Ele não cita isso. Este foi um ato de fé, irmãos. E assim diz o escritor a respeito de Josué. Nunca houve um dia semelhante a este, antes ou depois dele. Um dia quando o Senhor ouviu um homem, na ocasião do sol parando. Mas é o que ele cita aqui, o autor de Hebreus? O autor de Hebreus exclui esse incidente e menciona a destruição de Jericó, para destacar a fé do povo de Israel. E agora, amados, nós aplicamos para sondar a fé da igreja. A igreja caminha junta, irmãos, em fé. Não adianta queremos segregar apenas alguns. A igreja precisa andar junta em fé. E parece que essa é a intenção do autor. Por exemplo, do texto que eu acabei de ler para os irmãos em Hebreus 3:12. Para não permitir que nenhum incrédulo permaneça no nosso meio. Nós precisamos caminhar juntos, amados. A fé do povo. A igreja tem que permanecer santa, crente, e não incrédulo. E o complemento do primeiro verso. Depois de rodeados por 7 dias. Não tem nada em questão, eu nunca vou trabalhar com os irmãos aqui, numerologia, né? O 7 é o número da perfeição, eu não entro nesse misticismo aí. Tanto porque a Bíblia não me traz nada específico e direto falando sobre números. É tudo pressuposto, né? Eles envolvem, né? Vejam, eles olham todas as vezes que o número 7 aparece, enfim. Eu não gosto de caminhar por isso. Se fosse 8 aqui para mim, não mudaria nada a essência do texto. Mas, amados, a cidade não era grande.
visto que todo o exército israelita conseguiu marchar em torno dela 7 vezes em um dia só, né, no último. No entanto, é bem provável que estivesse fortificado, como eu disse, com muros altos e fortes, que aterrorizaram os espiões que Moisés havia enviado. Vamos relembrar? Põe para mim aí. Números 13, 28. Ao parecer dos incrédulos, né? Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. E aí tem uma linhagem que era tipo gigantes, homens grandes. É isso que eles viram. E algo incrível. Os olhos da incredulidade, irmãos, aumenta tudo, sabia disso? Aquilo que é um probleminha desse tamaninho, com os seus olhos incrédulos, transforma num problema gigantesco. Que às vezes é só para resolver, é um ajustezinho simples. Mas o olho do incrédulo, olha aí, tá vendo? Eu falei, olha lá. Aí começa a dar magnitude. E o problema se torna maior do que o próprio Deus. Esse é o incrédulo. Você é assim? Você conhece pessoa pessimista? É difícil para mim assimilar um crente com pessimismo. Por que você diz isso, pastor? Porque se tratando do Deus que nós servimos e confiamos, e de que nos promete cuidar de nós, nos dar tudo, seja em âmbitos espirituais ou materiais, como que eu posso ser uma pessoa pessimista? Então, logo, se eu sou esse tipo de pessoa, estou pecando. Se eu sou aquela pessoa que dá magnitude para problema, opa, alguma coisa está sendo deixada de lado. E talvez seja só confiança. Quando a igreja do Taboão se encerrou os trabalhos, muitas pessoas entraram na análise. Correto, Dona Rosa? Analisaram. Como vai ser agora? O que vai ser de nós? Como que vamos lá para Mogi das Cruzes? Não tenho dinheiro. Que não sei o quê. Aí começaram, né? Quantos problemas levantaram, Dona Rosa? Quantas coisas? Alguns permaneceram. E outro dia vocês ouviram aqui o testemunho da irmã. Queria agradecer a Deus, porque desde que eu vim do Taboão para cá, vindo de ônibus, não me faltou dinheiro. Não me faltou dinheiro. A vida muda, irmãos. As coisas que estão de um jeitinho, daqui a pouco estão de outro. E como você vai lidar? Amados, os israelitas mostraram a sua fé, porque eles entraram em Canaã sob o comando de Deus e agora mostraram como estavam bem dispostos a seguir as instruções de Deus. Marchando ao redor da cidade, tocando trombetas, sem tentar capturá-la, assim o autor corretamente os recomenda pela sua fé, a qual mantinham apesar de tantas dificuldades. Amado, eu imagino você e eu lá, marchando e olhando para o tamanho do muro. E os soldados indo. E logo o seu pensamento. Como é que isso aqui vai ser tomado? Como é que nós vamos entrar nisso aqui? Mas não é o caso, só que eu estou falando sobre um olhar incrédulo. Eles confiaram, irmãos. E o autor de Hebreus cita eles. Eles fizeram. Os sacerdotes tocaram as trombetas. Viver pela fé é viver com os olhos sobre o impossível. É confiar. É confiar sem ter prova, sem ter nada em mãos. Materiais, eu digo. Nada. 7 dias de aguardo.
indubitavelmente os muros não caíram em decorrência do grito dos homens, ou o seu alarido, ou o som das trombetas, mas porque o povo esperou que Deus fizesse o que lhes havia prometido. Foi Deus que derrubou os muros. Não foi o grito. Não foi os toques da trombeta. Aquilo era só coisas que Deus instituiu para que o povo exercitasse a fé. E no final ele chega. E ele faz todo o trabalho. Será que você consegue enxergar a beleza desse texto? Será que você consegue ter um panorama do que é uma vida cristã verdadeira? É isso. Eu vejo os solteiros, às vezes na igreja, preocupados. Quando que vai vir a minha noiva? Quando que vai vir? Fique marchando, meu irmão. Marche e obedeça. Enquanto ficar incrédulo, isso não vai te trazer benefício algum. Marche. E quando Deus faz, é como aconteceu com eles. Veio tudo abaixo. É só entrar agora. É assim que Deus faz as coisas, irmãos. Quantos exemplos bíblicos nós temos da dificuldade do povo de Deus? E para Paulo foi fácil as coisas, irmãos? Teve alguma coisa fácil para alguém na Bíblia? Para Jó, que seja, para Abraão, para Isaac, Jacó, não houve facilidade para ninguém. E sim provas, testes da nossa fé. E só vence aqueles que realmente confiam no Senhor. Chegam no final. Verso 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, talvez a sua tradução, como a King James, prostituta, não pereceu com os desobedientes, tendo acolhido em paz, os espias. Pela fé, a prostituta. Tiago cita ela também, amados. Tiago 2, verso 25 e 26. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E na descendência pactual, olha lá em Gênesis agora, hein? Lembra a prole pactual? A prole santa? Olha quem é citado em Mateus na prole de Jesus, na descendência de Jesus. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, a prostituta. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, que é o pai de Davi. Quem recebeu um pacto também. A prostituta está na descendência. Amados, isso já nos mostra que a fé não conhece barreiras. Considere as evidências contra Raabe. Ela era uma mulher pagã, ela era cananita. Ela era uma prostituta. E ela era uma mulher. Poucas são as mulheres que são citadas nas Escrituras. E Raabe, e perceba o detalhe da Escritura aqui, do autor de Hebreus. Ele poderia ter falado apenas pela fé Raabe. Não, é Raabe a prostituta. Raabe a meretriz. Por que se faz isso, amados? Por que a introdução de uma figura talvez vil? Né? Nossa, para que citar uma mulher dessa? Amados, até aqui você percebe que ele demonstrou e citou os patriarcas, a quem os judeus atribuíam maior honra e respeito. Nada fizeram digno de enaltecimento que não fosse pela fé, correto? Citou Moisés, Abraão. A construção aqui do autor de Hebreus foi enaltecendo que os patriarcas, os homens de fé. Agora o povo. Com quem que ele encerra essa galeria? Certamente já falaria de Baraque, de Sansão, mas o último, ao qual fala aqui especificamente, é a prostituta. E isso tem um porquê, amados. Que os benefícios divinos para conosco, o autor quer ressaltar isso, que a graça
os benefícios, os quais são dignos de memória, qual vimos vários aqui, são frutos da fé. E agora nos diz que uma mulher estrangeira, a qual só pertencia à classe mais humilde do seu povo, mas também era uma meretriz. Pela fé ela foi introduzida no corpo da igreja. Sei-se de fato que aqueles a quem pertence a mais alta excelência são de nenhum valor aos olhos de Deus, a não ser quando avaliados pelo prisma da fé, o que nos une. Aqui, amados, no seio da igreja, não importa se você foi ladrão, se você foi prostituta, se você foi mentiroso, não me importa o que você foi, me importa a fé que você professa. Me importa a fé a qual você vive, que te move. Porque o que me une a você é o mesmo Cristo, é o pão, é o sangue, a qual nós professamos todos os domingos. E o autor quer nos mostrar isso. Quando ele coloca uma prostituta a ser citada aqui, ele quer dizer que tudo isso que ele falou foi um benefício exclusivo da graça de Deus. Foi algo que ele fez, que ele gerou, e que nenhum homem deve olhar para si mesmo, nem Abraão, ninguém. Foi tudo pela fé. Ah, mas Tiago diz que as obras de Raabe a justificaram. Obras de fé. Porque ali está falando que a fé sem obras é morta. Aí ele introduz a fé desta mulher. Você é lembrado pelo quê? Você e eu que somos cristãos, somos lembrados pelas obras de fé? Todos esses homens que foram citados, foi nos dado aqui exemplos práticos do que é ter fé. E agora eu quero que você sonde a sua vida. Quais são as suas obras de fé? Porque, amados, o que eu mais vejo hoje, o que mais se tem, você também enxerga isso, são pessoas sentadas com uma Bíblia, dizendo que são cristãs. Quem são os verdadeiros? São aqueles que possuem obras de fé. O povo foi lembrado porque obedeceu, marchou e caiu. E você e eu somos lembrados pelo quê? O que a sua fé produz, que te lança ao impossível, que te lança a fazer coisas que o mundo acha que é loucura. O que a sua fé te conduz, meu irmão? No quê? Cadê as pessoas que falam, pastor, vou começar a pregar em tal lugar. Vou começar a orar aqui. Me empresta a chave, pastor, que eu quero ir na igreja à noite e orar para que eu possa pregar mais o evangelho. Quero, pastor, fazer missões, mas com o respaldo da igreja. Quero ir atrás dos perdidos. Pastor, vamos jejuar, pastor. Vamos atrás de almas, pastor. Cadê essas pessoas? Será que eu e você não estamos contentes só por ter um seminário aqui e fazer alguns pães de mel? Pães de mel, né? Mel não tem mel. Será que já não estamos bem acomodados nessas cadeiras aí, compramos até mais, estamos fazendo até obras? A igreja precisa fluir. E esse fluir é pela fé. E às vezes a igreja está parada, não dá um passo adiante, porque está na incredulidade. E eu e você precisamos nos arrepender disso. E começar a viver pela fé. A fé de Raabe triunfou, irmãos. Seus compatriotas foram destruídos, mas ela e sua família, como li para os irmãos, viveram. E viveram por quê? Por causa da fé no Deus de Israel. Olha Raabe
esboçando a fé em Deus. Josué 2, verso 8 a 10. Olha ela professando essa fé. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, olha as palavras da prostituta, sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Não me pergunte como que ela ouviu essas promessas. Mas ela ouviu, recebeu e constatou como verdadeira. Vocês nos causaram um medo terrível. Ela temeu. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Ela olhava para esse povo e sabia que Deus, você percebe que a ênfase que ela coloca é Deus fez, Deus entregou a terra, Deus abriu o Mar Vermelho, e ela já olha para esse Deus de uma forma diferente. Pelos olhos, conforme o texto, da fé. Deus não fechou os olhos para a sua prática pecaminosa de prostituição. Em vez disso, ele lhe concedeu a sua graça e salvação e concedeu arrependimento. E embora Israel fosse o homem, não a mulher, que herdava as promessas de Deus, as distinções desapareceram nas questões da fé. A fé nos coloca no mesmo patamar, no mesmo nível. A fé que nós temos nos coloca em uma exaltação para Ele. E não tem superior, não tem pastor que é melhor que ovelha, ovelha que é superior a pastor. Não, estamos no mesmo nicho, estamos no mesmo patamar, olhando para um que é o Rei da Glória. Inclusive do lado de Raabe. Raabe creu no Deus de Israel. Ela não recebeu nenhuma promessa de salvação, nenhum evangelho da fé e do arrependimento, nenhuma segurança de aceitação. Ela tinha ouvido os relatos sobre o êxodo do Egito, a conquista da terra leste do Jordão e a destruição dos amorreus. Sua confissão de fé foi baseada nas obras de Deus. Ela disse, o Senhor vosso Deus é Deus nos céus acima e na terra abaixo. 2:11. Depois era mais um, né? Faltou um aí, vai no 11, olha lá. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem. Pois o Senhor, olha o pois ali, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela creu. Ela creu. Sua confissão foi simples, básica. Ela creu e confiou nele para livrá-la da destruição de seu povo e da sua cidade. Isso já nos ensina tanto. Que às vezes, amados, por exemplo, Deus tocou no meu coração que naquele futebol de segunda-feira eu passasse a ter um momento de oração ali que seja. E nesta oração eu faço questão de nela falar, nem que seja de forma sucinta, do plano de redenção. De Cristo que pagou um preço e de que era o único caminho para a salvação. E às vezes vem alguns pontos de incredulidade, né, que temos no nosso coração. Mas isso não serve de nada. Só uma oração. Oração não salva ninguém. Aí eu olho para essa mulher que ouviu sobre os feitos de Deus no Êxodo e passou a crer. Às vezes a sua mensagem do Evangelho não precisa ser uma mensagem sistemática, mas uma mensagem que exalte ao Cristo verdadeiro. E que se você falar as palavras deste livro, mesmo que resumidamente, Deus pode pegar isso e entregar a fé à pessoa. Não creia do poder de Deus na salvação do homem.
Raabe é um exemplo claro disso. E está na genealogia de Cristo e na galeria dos heróis da fé. E por último, não pereceu com os desobedientes. Ao usar a expressão desobedientes, o escritor coloca os habitantes de Jericó no mesmo nível que os israelitas rebeldes que pereceram no deserto. Ele pergunta, lá no verso 18 do capítulo 3, volta um pouquinho aí. Olha o que o autor já lançou. E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. A mesma palavra, inclusive no grego. Aqui, certamente, ele está se referindo sobre os que foram destruídos na cidade de Jericó, mas desobedientes por desobedientes, todos eles eram, inclusive os que saíram do Egito. A incredulidade resulta em desobediência. Se a incredulidade está para a desobediência, você deve usar isso na sua vida. O quanto você tem obedecido à palavra de Deus. Ah, eu não tenho tanto conhecimento da palavra. O que você sabe que você deve fazer como cristão e não está fazendo, você sabe onde está a raiz desse problema. Incredulidade. Você precisa se arrepender da sua incredulidade, meu amado. Porque o oposto disso, que é a fé, ela gera obediência. Obediência. Amados, a fé resulta em obediência. Raabe creu e acolheu os espias em sua casa, passando por um grande risco pessoal. Ela os protegeu dos soldados do rei, que sabiam que os espias estavam na cidade de Raabe. Mesmo com o risco de colocar ela e a sua família, ela olhou para o Deus daqueles homens e falou: não, irei protegê-los, pois esse Deus é poderoso, como ela falou, Deus nos céus e Deus na terra. Entende por que Tiago cita as obras dela agora? Entende o que motiva as boas obras? E ela não somente creu, irmãos, ela também pôs sua fé em prática em favor do povo de Deus. Eis que entra a importância da igreja e como nós temos que estar dentro de uma igreja se temos a fé verdadeira. Porque aqueles que têm fé prezam e lutam pelo bem da igreja. Querem estar junto com os outros crentes, em benefício dos outros crentes. Efésios capítulo 4, toda junta, bem ajustada, bem unida, edifica-se a si mesmo. Se eu sou uma junta, eu vou querer estar aonde? Em benefício do próprio povo de Deus. Raabe sentiu isso. A fé que ela tinha no mesmo Deus que nós fez com que ela agisse em benefício daquele povo que professava a mesma fé que ela. Raabe ajudou o povo de Deus e foi inserida nele. E por último, ela confiou em Deus que quando da tomada de Jericó, a sua vida e a vida dos membros da sua família seriam poupadas. Vemos de alguma maneira um paralelo no caso do carcereiro de Filipos, que perguntou para Paulo e Silas, quando viram aquele grande fenômeno: homens, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus, e serás salvos, tu e a tua casa. Raabe aconteceu isso. Eu tenho conversado bastante com alguns irmãos aqui sobre prole, né? Temos pregado isso em Gênesis. Amados, as chances, se você realmente tem a fé verdadeira, a verdadeira, as chances do seu filho ser um membro de uma família pactual são altíssimas. Por que eu falo de chances? Porque depende de Deus. Mas se Deus te entregou a fé para a sua família e você tem filhos debaixo disso, certamente os seus filhos serão prole santa. Não podemos descartar isso. Como diz em Provérbios, ensina o teu filho no caminho, e quando ele ficar velho, não se desviará. Existe uma promessa.
Existe um acompanhamento de Deus, uma bênção de Deus sobre o seu povo. E nós não podemos descartar isso. Até Raabe, uma prostituta, vai saber dessa família aí se era filho de um, filho de outro, vai saber, uma prostituta. Ela e a casa dela foram poupadas. O texto do carcereiro de Filipos está em Atos 16, verso 30 e 31. Josué poupou a vida da família de Raabe e a colocou fora do acampamento. Amados, entretanto, por sua fé, Raabe foi acolhida pelos israelitas, casou-se com Salmão e tornou-se a mãe de Boaz, o bisavô de Davi. Olha isso! Olha o que Deus fez com uma prostituta que recebeu fé, arrependimento, deu uma prole santa. Esta Raabe era de nascimento gentia, como falamos, irmãos, e agora faz parte da linhagem da aliança de Abraão. A prostituta Raabe, irmãos. Isso nos mostra um exemplo abençoado, tanto da soberania e da graça de Deus, quanto do seu poder, da sua liberdade, no chamado e conversão de uma pessoa entregue por sua própria escolha aos mais vis pecados. Porque até então, se ela era prostituta, estava dentro dos decretos de Deus também. Só que num certo momento ele falou, aqui chega, aqui eu lhe entrego a fé, como foi com Paulo. Perseguidor da igreja, assassino até determinado tempo, até entregar a fé e aquele homem ser totalmente transformado. Não duvide do poder de Deus. Quando oramos pelos nossos familiares, não devemos desanimar e pregar o evangelho a eles. Devemos continuar. Ninguém, nenhum pecado deve levar ao desespero, quando a cura da graça soberana e onipotente de Deus está envolvida. E é por isso que Cristo diz, olha como a obediência. Mateus 21, 31. Pega uns versos anteriores, por favor. Mais um. Pode passar, é no outro, a partir do 28. O que acham? Cristo dizendo. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse, veja só, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. Aí vem outro. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse, digo a verdade. Olha como envolve a obediência. Os publicanos e as prostitutas, inclusive Raabe, estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Tem muitas pessoas dentro da igreja falando, sim, eu creio, sim, eu faço, mas não vai. E tem aqueles que estão lá fora, não querendo nada com o evangelho, mas num grande dia que Deus conceder a fé, já vão entrar aqui, vão obedecer e vão entrar no reino primeiro do que você. Tem cristãos que estão dentro da igreja dormindo, adormecidos, apenas professos. E qual que é a métrica para saber de qual filho que eu sou ali? Obediência. Obediência. Porque quantos vá, você já ouviu? Quantos faça isso e você não fez? Quantos? E permanece nesse estado? E diz no final, para encerrar, tendo acolhido em paz. Que linda essa passagem. Ela acolheu em paz os espias. Porque existia o risco. Existia o risco dela e sua família serem mortos. Mas ela creu tanto nesse Deus, ela confiou, que em paz ela acolheu os espias. E por ter acolhido os espias, Raabe mostrou sua fé por suas ações. Como diz Tiago. Por ter acolhido os espiões nessas poucas palavras, o autor comprime a história toda de ela receber os espiões
escondê-los, dar-lhes informações e providenciar a fuga segura deles. Tudo isso sendo registrado em Josué, capítulo 2. A obra de Raabe é lembrada, como eu disse, em Tiago 2,25. E já li para os irmãos. Essas são as evidências da fé, amados. Consiste em que ela recebeu os espias com aquela hospitalidade que punha em risco sua própria vida e de sua família. Portanto, foi graças à fé que ela escapou livre da ruína geral que houve na sua cidade. Adiciona-se ao designativo meretriz, visando então engrandecer a graça de Deus. E naturalmente isso também se refere à sua vida pregressa, porquanto sua fé é a evidência do seu arrependimento. E aqui está, irmãos, mais um relato do que é viver pela fé. Se eu pudesse colocar uma coisa que todos eles têm até aqui, desde Abel oferecendo um sacrifício digno, aceitável ao Senhor, Enoque andando com Deus, uma coisa eles tinham em comum: olhavam para Cristo e obedeciam às suas palavras. As suas obras, boas obras, é a obediência à palavra. Sem isso, a fé é morta. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a igreja. E que venhamos a examinar a nós mesmos. E esta fé, bendita fé que professamos. A fé santa, imaculada, perfeita, que moveu pessoas durante todas as eras. E nós estamos aqui hoje, em 2022, dizendo que temos a mesma fé. Que Deus nos dê arrependimento quanto à incredulidade e realmente nos faça entrar no descanso de Deus. Amém? Vamos orar.